terça-feira, 4 de agosto de 2020, às 12 horas e 10 minutos do horário de Brasília, infelizmente ocorria algo lamentável em Beirute, no Líbano. Uma grande explosão provocou a abertura de uma cratera de 43 metros de profundidade, devastou bairros inteiros, deixou mais de 300 mil pessoas sem um lar, 6 mil pessoas feridas e provocou mais de 150 mortes. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília teve acesso aos dados dos sensores geofísicos da Rede Mundial de Monitoramento, localizado nas estações de infrassom da Alemanha, Tunísia e Costa do Marfim. Essas 3 estações infrassônicas conseguiram estimar com muita precisão que essa explosão liberou a quantidade de energia maior do que a de um terremoto de magnitude 3,3 na escala Richter. O causador dessa explosão no porto de Beirute foram 2.750 toneladas de nitrato de amônio ali armazenadas de forma irregular há 6 anos. Segundo o site da BBC Brasil, há indícios que o nitrato de amônio tenha chegado ao Líbano em 2013 a bordo do navio cargueiro russo MV Rossos, que tinha a bandeira da Moldávia e transportava nitrato de amônio da Geórgia para Moçambique, mas sofreu alguns problemas técnicos e precisou parar em Beirute. É importante ressaltar que a origem desse material, bem como a responsabilidade pelo ocorrido, ainda estão sob investigação das autoridades locais. Algumas perguntas podem ser feitas nesse momento. O que é o nitrato de amônio? Para que ele serve? E é realmente explosivo? Vamos tentar responder essas questões ao longo do vídeo. Vocês estão preparados? Desde o século XIX, o homem utiliza fertilizantes para melhorar o rendimento das culturas, adicionando minerais que contêm nitrato. Hoje a agricultura tem buscado cada vez mais fertilizantes agrícolas, principalmente os nitrogenados, pois um dos nutrientes necessários que limitam a produtividade das plantações é o nitrogênio. Um desses fertilizantes é o NPK. Ele é produzido por meio da mistura de nitrogênio, fósforo e potássio. Simplesmente porque há crescimento e desenvolvimento das economias, o que acarreta aumento no volume demográfico e maiores exigências nutricionais. O Brasil, por exemplo, passou de 120 milhões de habitantes em 1980 para 212 milhões em 2020. Isso significa que o crescimento demográfico acarreta maior produtividade com as mesmas dimensões de terra, portanto, é preciso enriquecer a terra com nutrientes necessários para cada tipo de cultura. O nitrato de amônio também é um fertilizante nitrogenado, cuja forma molecular é NH4NO3. É produzido a partir da reação de amônia, formando ácido nítrico, seguido da neutralização desse ácido com amônia. A sua utilização apresenta algumas características importantes do ponto de vista agronômico. Nitrogênio nítrico prontamente disponível, nitrogênio amoniacal com disponibilidade prolongada, baixo índice de salinidade, menor perda por volatilização e menor acidificação do solo. Há vários fatores determinantes no momento da escolha de um fertilizante ou mistura NPK. Por exemplo, apesar da importância biológica dos micros e dos macronutrientes para as plantas, eles não possuem grande relevância econômica nem valorização comercial. Os NPKs são muito importantes do ponto de vista produtivo, mas conferem maiores índices de salinidade quando comparados ao nitrato de amônio. Portanto, é preciso levar em consideração o custo das matérias-primas, o armazenamento, o transporte, a composição do elemento pretendido e a solubilidade em água. O nitrogênio compõe diversas substâncias na natureza e as proteínas podem ser consideradas uma das mais importantes, mas as plantas não conseguem utilizá-lo diretamente do ar, onde se encontra na forma de gás N2, e no solo é necessário estar na forma de amônio. A enzima nitrato redutase presente na raiz e em outros tecidos vegetais reduz o nitrato absorvido a nitrito e depois a amônio para que o nitrogênio possa formar os aminoácidos que posteriormente darão origem às proteínas. A falta de nitrogênio pode ocasionar o amarelecimento, conhecido como clorose, e o pouco desenvolvimento das plantas. O uso inadequado de fertilizantes acarreta desequilíbrios na fauna, flora e nos ciclos biogeoquímicos, e podemos citar os nitratos e os fosfatos como agentes químicos promotores da eutrofização. Quando falamos sobre a saúde humana, podemos identificar que os compostos nitrogenados estão associados ao potencial carcinogênico, mutagênico, reprodutivo, neurotóxico, teratogênico, sendo que 80% da sua absorção ocorre por meio dos alimentos e 20% das águas contaminadas. Os efeitos de altas doses podem ser fraqueza, fadiga, depressão, deficiência mental, tonturas, falta de ar, taquicardia reflexa e também dores de cabeça, náuseas, vômitos e nefrite.
O nitrato de amônio, quando combinado com óleo diesel de serragem, forma a ANFO, uma substância explosiva. Essa mistura perde sua eficiência porque o nitrato de amônio é higroscópico, ou seja, absorve água. Por isso, são adicionados um emulsificante e um gás de ativação para dispor a massa formada, conhecida como emulsão explosiva, em bananas similares às de dinamite. Tanto a ANFO quanto a emulsão explosiva geralmente são utilizadas para extrair materiais para a construção civil por meio de detonação das rochas. Infelizmente, algumas pessoas utilizam esse material para construir explosivos caseiros, como os que foram utilizados nos ataques do World Trade Center em 1993. Um carro-bomba detonou 680 kg de nitrato de amônio no estacionamento subsolo do prédio, matando 6 pessoas e ferindo 1.042. No edifício de Oklahoma City, em abril de 1995, um artefato deixou 168 mortos, incluindo 19 crianças e centenas de feridos. A detonação de um material converte energia química em ondas de choque que se propagam provocando a expansão de gases, tendo como subprodutos calor, vibração da superfície e vibração do ar. O aumento da temperatura, bem como o progresso de uma reação em cadeia, favorecem a reação de combustão. Desta forma, é imprescindível que explosivos e agentes explosivos sejam manuseados sob medidas rigorosas de segurança, de modo que a detonação seja a mais estável e controlada possível. A explosão ocorrida no porto de Beirute, no Líbano, formou uma cratera no solo de 43 metros de profundidade. Podemos fazer uma estimativa, considerando que as nossas casas possuem 2,7 metros de altura por andar. Desse modo, a profundidade da cratera mencionada equivale a um prédio de 16 andares. Viu só? É realmente muito fundo. A formação de uma cratera depende da massa explosiva e a sua profundidade está relacionada ao tipo de solo local. O processo de formação de uma cratera pode ser resumido em 4 etapas. Antes da detonação, a carga explosiva encontra-se armazenada no solo. A explosão promove a propagação da detonação e a deformação plástica do solo. Durante a detonação, os detritos são arremessados para fora da cratera. Após a explosão, é possível visualizar os estragos e medir diâmetro aparente, a profundidade aparente e a profundidade real. O nitrato de amônio possui alguns riscos quando misturado com material orgânico, tornando-se apto à detonação ou devido à decomposição que ocorre a 200 graus Celsius, mas essa pode ser reduzida utilizando agentes sensibilizadores como cloretos, sais de cobre ou baixos pH. Durante o armazenamento, o nitrato de amônio sofre algumas modificações devido às alterações de temperatura, provocando assim a expansão de volume e depois de vários ciclos, os grânulos são convertidos em grande quantidade de pó. Isso aumenta as propriedades de detonação. Os riscos potenciais no transporte e armazenagem podem ser reduzidos por meio da regulamentação eficiente. Países como Áustria, Finlândia, Grécia, Itália e Alemanha possuem restrições para o armazenamento, sendo que a Alemanha não permite a estocagem a granel. O Líbano não foi o primeiro local onde ocorreu um acidente com nitrato de amônio. Isso demonstra a importância de implementação de regulamentações efetivas e os devidos cuidados que precisam ser tomados no manuseio dessa substância por conta dos possíveis acidentes, impactos humanos, ambientais e econômicos. Em 1921, ocorreu um acidente na fábrica da BASF em Opal, na Alemanha, onde 4.500 toneladas de nitrato de amônio produziram uma cratera de 120 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. A explosão, que pôde ser ouvida em Munique, a 300 km de distância, deixou 561 mortos e 2.000 feridos. Em 1947, o navio SS Grand Camp de bandeira francesa foi atingido por um incêndio no porto de Texas City, nos Estados Unidos. Ele continha 2.300 toneladas de nitrato de amônio armazenadas e ocorreu uma reação em cadeia de incêndios e explosões em outros navios e instalações vizinhas, deixando pelo menos 581 mortos. Em 21 de setembro de 2001, ocorreu um acidente na usina de AZF em Toulouse, na França, onde 300 toneladas de nitrato de amônio deixaram 31 pessoas mortas e 3.000 feridas. A explosão demoliu a Azote de France, uma fábrica de fertilizantes, e pôde ser ouvida a 80 km de distância. Em 12 de outubro de 2002, o nitrato de amônio foi utilizado para produzir 3 explosivos detonados na discoteca Pat's Pub, em Bali, na Indonésia. O ataque, reivindicado por um grupo extremista, deixou 202 mortos e 209 feridos. Em 11 de maio de 2013, a usina da West Fertilizer, no estado americano do Texas, sofreu um impacto de 2,1 graus na escala Richter, provocados por uma explosão de 25 toneladas de gás amoníaco para produzir o nitrato de amônio. O acidente deixou 15 pessoas mortas, 160 feridas e 150 edifícios destruídos.
Em agosto de 2015, no armazém no porto de Tianjin, na China, 800 toneladas de nitrato de amônio, o equivalente a 336 toneladas de dinamite, explodiram formando uma bola de fogo que pôde ser vista à distância. O acidente deixou 173 mortos e centenas de feridos. Os fertilizantes nitrogenados são utilizados para aumentar a produtividade de alimentos nas mesmas extensões de terra. Assim, não há falta de comida na mesa de todas as pessoas no mundo, certo? Não é bem assim. A fome aguda é caracterizada quando uma pessoa não consegue consumir os alimentos necessários e, desta forma, coloca em risco a subsistência e também a própria vida. O relatório da ONU concluiu que a fome aguda afeta cerca de 113 milhões de pessoas no mundo. Isso é equivalente à metade da população brasileira. E aí, depois de ver o vídeo, você concorda com a utilização de fertilizantes? Eles têm mais pontos positivos ou negativos? Seria bom que você refletisse sobre isso nos próximos dias, pois eles fazem parte da sua alimentação diária.